Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador Uriel da Costa Pereira. Não há número regimental, senhor presidente. Por não haver número regimental, irei suspender a sessão por 10 minutos. Está suspensa a sessão. Tem um ofício de Joyce? Não, tem um ofício de Joyce. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gelmires da Costa Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. A número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida à vereadora. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. Queria pedir desculpa à assistência e aos internautas o atraso devido à sessão, porque está acontecendo uma reunião nas salas de comissões neste momento com os taxistas. Então a reunião estendeu um pouco e o vereador Lohan Gomes da Silveira voltou para a reunião, mas nós vamos dar início à sessão enquanto o vereador Lohan e mais procurador dessa casa está lá com os taxistas da nossa cidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Ata das sessões ordinárias dos dias 18, 20 e 25 de março de 2014. Projeto de lei de número 012/2014. Promovente, senhor prefeito. Ementa. Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais a revisão geral anual no percentual que menciona, com vigência desde março de 2014. Requerimento de número 20 de 2014. Promovente, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa. Dispõe sobre solicitar à mesa diretora, na forma regimental, licença por motivos de doença no período de 30 dias. Requerimento de número 21/2014. Promovente, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa a cópia do projeto de esgotamento sanitário da Lagoa de Jeribá, neste município. Indicação de número 30 de 2014. Promovente, vereador Uriel da Costa Pereira. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize a implantação de um posto de distribuição dos Correios no bairro José Gonçalves. No bairro de São José. Lê a ordem do dia, não, né? Ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de veto de número 02/2014. Promovente, senhor prefeito.
Dispõe sobre vetar totalmente o projeto de lei complementar de número 1 de 2014, que dispõe sobre alterar o inciso 1º do artigo 39 da Lei Complementar número 21, de 23 de outubro de 2008. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 01/2014. Promovente: vereador Lohan Gomes da Silveira e outro. Dispõe sobre alterar o artigo... Luciano, o artigo é qual? Porque aqui está 79. Hã? Presta a caneta. Então, isso aqui é 129. Questão de ordem, presidente. Concedida, vereador. É solicitar a Vossa Excelência que registre minha presença, por gentileza. Presença registrada. Dispõe sobre alterar o artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, disciplinar as nomeações para os cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Gabinete de Presidência, Câmara Municipal, vereador presidente Leandro Pereira dos Santos. Feita a leitura, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura dos ofícios de requerimento respondido do Executivo a essa Casa Legislativa, da autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e da autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. Tudo? Qual? Preste minha caneta lá para mim, por favor. Deixa aqui. Ofício GAPRE número 190/2014. Requerente. Requerimento de número 7/2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade vários Gabinete do Prefeito, ofício GAPRE número 189 de 2014, requerimento de número 8 de 2014. Cumprimentando nesta oportunidade e em atenção ao requerimento supracitado, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, acerca dos conselhos municipais, bem informar que: primeiro, Conselho Municipal de Cultura em trâmite na Câmara. Segundo, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, projeto em trâmite na Prefeitura. Terceiro, Conselhos Assistência Social, Direito da Criança e Adolescente, do Idoso, Direitos das Mulheres, Promoção da Igualdade Racial e Direito da Pessoa com Deficiência. Quarto, Fundo Municipal de Habitação e respectivo Conselho Gestor. Não há informação de funcionamento desde sua criação. A Secretaria Municipal de Habitação está em estudo visando a nomeação dos membros do Conselho Gestor, bem como a implantação do Conselho Municipal de Habitação. 5. Conselho Municipal de Turismo, aguardando indicação das entidades para a nomeação que já foram devidamente oficiadas. 6. Conselho Municipal de Contribuintes, composição anexa. 7. Conselho Municipal de Segurança Pública, em trâmite na Câmara. 8. Conselho Municipal de Meio Ambiente, com providências visando a indicação dos membros para posterior nomeação. 9. Conselho Municipal de Alimentação Escolar, composição anexa. Conselho do Fundeb, composição anexa. 11. Conselho Municipal de Educação, composição anexa. Conselho do Funprev, composição anexa. Conselho Municipal de Pesca, com providências visando a indicação dos membros para posterior nomeação. Conselho Municipal de Saúde, 14. Conselho Municipal de Saúde, em trâmite na Câmara. 15. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Não há informação de funcionamento desde sua criação, com providências visando a indicação dos membros para posterior nomeação. 16. Conselho Municipal de Agricultura, com providências visando a indicação dos membros para posterior nomeação. 17.
Conselho Municipal de Resíduos Sólidos, com providências visando a indicação dos membros para posterior nomeação. Não. É só a primeira, é só o ofício. 18. Conselho Municipal Antidrogas. Não há informação de funcionamento desde sua criação. Há necessidade de regulamentação desta lei. 19. Conselho Municipal de Planejamento, em fase de instauração, tendo reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento e Procuradoria-Geral do município sobre a necessidade de alteração da lei que criou o referido conselho. Pelo exposto, alguns conselhos já se encontram devidamente implantados e com seus membros nomeados, outros em fase de indicação de membros por parte de entidade, e os demais com projeto em trâmite na Casa Legislativa. Certo da compreensão, e Vossa Excelência e os demais pares, vale-me do ensejo para renovar protesto de levado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussões as atas das sessões ordinárias do dia 18, 20, 25 de março de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 12 de 2014, de autoria do senhor prefeito. Requerimento. Requerimento não, é um projeto. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 6 de maio de 2014. Ofício GAP de número 182 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo às mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação desta egressa Casa Legislativa a mensagem número 18 de 2014 e respectivo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais a revisão geral anual no percentual que menciona com vigência desde março de 2014. Desta forma, solicito à Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me dar oportunidade para renovar Vossa Excelência e seus dignos pares minha demonstração de apreço e consideração. André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Mensagem número 18 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais a revisão geral anual com vigência desde março de 2014, no percentual que menciona. A proposição em apreço tem como objetivo conceder aos servidores municipais do Poder Executivo a revisão geral anual no percentual de 5,93%, com base no INPC, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014, que incidirá sobre os valores vigentes em 28 de fevereiro de 2014. No que se refere ao salário, há um vencimento base à remuneração do funcionalismo, compreendidos assim os inativos e pensionistas do Poder Executivo Municipal. Deste modo, fica evidenciado que a concessão de reajuste salarial no índice previsto no projeto de lei em tela destina-se
não apenas ao cumprimento das disposições da Lei número 332, de 16 de setembro de 2002, que dispõe sobre a database para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, para a configurar também melhor do poder aquisitivo dos servidores. Considerando, entretanto, de tempo para as providências de apronto da folha de pagamento do corrente mês, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar a Vossas Excelências minhas afirmações de admiração e apreço. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Lê o projeto? Lê isso aqui? Projeto de Lei número 12 de 2014. Autoriza o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais a revisão geral anual no percentual que menciona com vigência desde março de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Ficar o Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores municipais revisão geral anual do salário dos servidores públicos do vencimento base dos cargos efetivos no percentual 5,93% sobre os valores vigentes em 28 de fevereiro de 2014. Artigo 2º. A revisão geral anual, que se trata da lei em extensivo aos contratados por tempo determinado aos inativos de pensionista do Poder Executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os efeitos desde março de 2014. Armação dos Búzios, 13 de maio de 2014, André Granado Nogueira, prefeito. Não, cara. Feita a leitura do projeto de lei. É porque está repetindo todas as coisas diferentes. Encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, apenas para registrar e agradecer a presença dos taxistas aqui nesta casa pela manhã, uma vez que nos foi relacionado ali toda uma discrepância, se assim pode dizer, de taxas aos taxistas. Os taxistas, eles somos cobrados pelas obrigações e deveres, e a gente tem que começar a se atentar também pelos direitos da classe. Então, quero parabenizar aos taxistas pela união, que a gente possa, a partir dessa reunião de hoje, estar caminhando para as soluções ou alguns encaminhamentos que venham a solucionar alguns desses problemas. Então, apenas para registrar a presença dos taxistas nessa casa, estávamos reunidos, por isso o atraso da sessão, do início da sessão, mas agradecer a presença dos mesmos. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho da Silva e da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. E apenas ainda com relação a essa matéria que acabou de ser encaminhada, apenas para alertar as comissões da casa, que se a intenção é garantir aos servidores que esse valor que já está atrasado, porque a database é em março, se é a intenção da casa que na folha de maio os servidores já tenham essa revisão geral paga, as comissões têm que agilizar o trâmite da matéria, senão não haverá tempo hábil para que ainda esse mês os servidores recebam a revisão geral, que certamente terá que ser retroativa ao mês de março, que é a data base. Não tenho dúvida disso. Seria o caso até, se houver entendimento dos pares, que até se faça uma sessão extraordinária hoje ainda para se encaminhar a matéria à votação, por causa do curto prazo que tem para que o Executivo tome as providências para pagamento ainda na folha do mês de maio. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador.
Senhor presidente, baseado no artigo 122 do Regimento Interno, eu gostaria de pedir vista dessa matéria que é em relação ao veto total do prefeito. Ok, vereador. Vossa Excelência, como líder, por ser uma matéria do Executivo, Vossa Excelência, por ser líder do governo, Vossa Excelência estar pedindo a retirada, pedindo vista da matéria. Assim seja. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 20 de 2014, de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Requerimento de número 20 de 2014, de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer adotar a mesa na forma regimental solicitar licença por motivo de doença no período de 30 dias. Justificativa, considerando que o artigo 56, em seu inciso 1º do Regimento Interno, considerando que realizei procedimento de prostatectomia radical robótica no último dia 28 de 4 de 2014, considerando o laudo médico em anexo, requeiro a licença médica pelo prazo de 30 dias. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da mesma. Sala das Sessões, 13 de março de 2014, Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador autor. Feita a leitura do requerimento de número 20 de 2014, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 21 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Requerimento de número 21 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, solicita a dota mesa o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que envie a esta casa a cópia do projeto de esgotamento sanitário da Lagoa de Jeribá, neste município. Justificativa. Este nobre edil, preocupado em analisar a questão com muita cautela e que neste requerimento está em pleno exercício de suas prerrogativas, com previsão em legislação vigente, requer cópia do respectivo processo. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 13 de maio de 2014, Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura do requerimento de número 21/14, presidente. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente e nossos internautas, um bom dia. Senhor presidente, o que me faz vir a este plenário pedir informações sobre o projeto de esgotamento da Lagoa de Jeribá é porque eu tenho sido perguntado, né, e questionado como está sendo a execução deste projeto. E eu não sei se os vereadores têm conhecimento, mas eu particularmente não tenho. A gente fica muito à mercê de questões, inclusive, da Prolagos, né? Porque a gente não sabe o que acontece, como acontece, e nós acabamos ficando nessa ponta de lança, tendo que responder à população e muitas das vezes sem uma informação oficial. Quando teve a inauguração ali da obra de esgotamento da Lagoa de Jeribá, teve aí alguns deputados, né, figuras importantes da política do Estado, e as pessoas ficaram perguntando como que vai ser essa obra. Eu particularmente não sei como vai ser ligado o esgoto das casas que estão em volta da Lagoa de Jeribá. E eu acho que a gente tem que ter muita preocupação, porque, se não me falha a memória, são 5 milhões, vereadora Joyce, para esta obra, né? Então, é um avanço
é um avanço quando a gente vê que Jeribá contribui muito para o lançamento do esgoto da Praia de Manguinhos. Muito do esgoto, ou grande parte do esgoto da Praia de Manguinhos vem dessa região de Jeribá e também de Sembraças. E aí as pessoas que moram em torno da lagoa estão perguntando, olha, como é que nós vamos ligar o esgoto? Como é que vai ser isso? Então eu acho interessante, né, oportuno também, que a gente saiba informar, porque se essa obra foi executada com sucesso, e assim a gente espera que ela seja executada com sucesso, nós vamos tirar o esgoto da casa das pessoas, tirar o esgoto da Praia de Manguinhos e também tirar o esgoto da Lagoa de Jeribá. Mas para isso, eu acho que tem que existir, deve existir uma execução, um projeto, né, de execução que, quando você fala, vamos tirar o esgoto da Lagoa de Jeribá, parece uma coisa simples, mas eu comecei a pensar o seguinte, ali tem uma rua, como é que vai ser a ligação das casas que estão na beira da lagoa? Como é que vai ser a ligação das outras que estão do outro lado da rua? Isso eu não tive resposta, eu não sei se algum vereador já conseguiu ter essas informações. Então, estou pedindo isso aqui para que a gente possa responder à população como será executado, como será feito, os benefícios, né, concretos que esse projeto vai trazer ao município da Lagoa de Jeribá, a Praia de Manguinhos, a região ali do Mercado Princesa, que vai ser toda saneada, e por isso eu conto aí com o apoio dos nobres edis. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria de tirar a indicação de número 030 de 2014 do vereador Uriel da Costa Pereira. Assim seja, está sendo retirada da pauta a indicação de número 030 de 2014 de autoria do vereador e é o mesmo pedindo para que se retire da pauta. Tem alguém inscrito? Tem alguém inscrito? Por não constar nenhum orador inscrito para uso da tribuna em tema livre, passaremos para as matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2014. Promovente o vereador Lohan Gomes da Silveira e outros. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2014, que trata da proposição de iniciativa do vereador Lohan Gomes da Silveira, Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre alterar o artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, notas do relator. O projeto de emenda visa criar limitações ao poder de nomear ocupantes de cargo em comissão, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, que possuam contra si condenações por órgão colegiado do Poder Judiciário, assemelhando-se às exigências da Lei da Ficha Limpa, aplicável aos agentes. A medida é de grande importância, não havendo qualquer óbice à sua aprovação, tratando-se de matéria de interesse local nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 22, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Não obstante, se faz necessário emendar o projeto, transferindo os parágrafos propostos para o artigo 129 da Lei Orgânica Municipal, garantindo a melhor técnica legislativa de acordo com a Lei Complementar 95 e 98, o relatório. Felipe Lopes, relator. O parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer do relator e submetemos ao soberano plenário para apreciação do projeto de emenda à Lei Orgânica 01/14. Sala das Comissões, 9 de maio de 2014, Felipe Lopes, relator, Gelmires da Costa, membro, e Uriel da Costa, membro. Feita a leitura do parecer da CCJ ao projeto de emenda à Lei Orgânica 01/14, senhor presidente.
Tem que assinar aqui o projeto, você não assinou. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, o projeto do vereador Lohan é um projeto que nossa cidade é novo, né? Está seguindo aí uma tendência já nacional. Agora, vereador Lohan, será que é por causa disso que surgiu esse boato que o secretário Cláudio Mendonça está indo embora? Nas redes sociais agora, final de semana, senhor presidente, surgiu esse boato aí. Eu tô ligando uma coisa na outra aqui, o projeto do vereador Lohan de ficha limpa, talvez tenha sido por isso, né, que o secretário resolveu se antecipar antes do projeto entrar aí, vigorar. Dizem que o prefeito exonerou o secretário, mas ele falou que não ia sair, porque não tinha sido o prefeito que tinha colocado ele lá. E aí ele voltou mesmo. Mas, vamos ver, né? Não sei se foi agora. Aí, prefeito, aproveita a lei, vai no embalo, que vai dar certo. Vereador Lohan, parabéns aí pelo projeto. Continue em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, eu acho que o Felipe Lopes é vidente. Ou então ele continua com aquele poder dentro da Secretaria de Educação, que antes quem mandava. Né? Mandava era Felipe, né? Felipe que era o todo-poderoso. Mas, senhor presidente, eu gostaria de informar, né? Minha falecida avó falava que o macaco, a gente ficava com a linha olhando a cauda do outro e não olhava dele. Aí o trem veio e cortou a cauda dele. Até porque nós também estamos em situação delicada, porque tem vários processos de vereador, não por erro dos vereadores, né? Eu, por exemplo, eu tenho que devolver, estava até falando para nosso amigo procurador, que tem vereador que vai ter que devolver dinheiro, né, aos cofres públicos. Né? Isso daí nem por erro nosso, que quando eu entrei na Câmara já tinha um salário. Aí daqui a pouco o Tribunal de Contas está falando, o salário está errado. E aí? Né? E tem muitos secretários aí que, de repente, pode até ser preso. Né? Tem ex-candidato a prefeito. Então, eu não vou jogar a pedra para o alto que, de repente, pode cair na nossa cabeça. Né, senhor presidente? Então, eu sei que o secretário viajou. Né? Felipe está com mais força do que eu. Eu acho que ele que é o líder do governo, vereador Messias. Que está sabendo de tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o parecer. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, internautas. Senhores, até para que a assistência entenda, este é um projeto que nós apresentamos em março. É um projeto que nós já havíamos trabalhado nele no ano passado. Ele disciplina, dentro da Prefeitura e dentro da Câmara, a nomeação de cargos de confiança. Ou seja, o político, para ele ser candidato a algum cargo letivo, ele tem que ter a ficha limpa. Ele tem que estar com o nome dele limpo. E eu entendo que o servidor, né, provido de cargo em comissão, que ordena a despesa, né, que tem a responsabilidade de gerir a máquina, ele também tem que ter o nome limpo. A regra é muito simples. Então, a gente apresentou inicialmente esse projeto em forma de lei ordinária, depois nós entendemos que seria uma matéria inconstitucional e achamos por bem encaminhar através de uma emenda à lei orgânica do município. Eu quero agradecer o apoio da vereadora Joyce, que assinou o projeto com a gente, haja visto que é um projeto de emenda, precisávamos de um terço do colegiado, e ao vereador Gugu de Naí, e a gente quer que, independente de política, independente de bandeira partidária ou de cores partidárias, que quem quer que seja, de qual prefeito for, que venha assumir as secretarias em especial, que vão, como já falei, gerir a pasta,
ordenar despesa, tem que ter o nome limpo. Então, é uma matéria importante, que eu considero de suma importância, inclusive com a participação importante da sociedade civil na elaboração desse projeto e, através das redes sociais, que é uma matéria muito importante hoje em dia, quando usada para o bem. Não para denigrir a imagem de ninguém, para caluniar, nem para difamar. O debate ele é sempre muito válido. Mas, através das redes sociais, a própria população começou a cobrar, vereador Felipe. Vossa Excelência passou lá e deu uma justificativa, quero parabenizá-lo por interagir constantemente com a população, e justificou de que a matéria estava sendo tramitada, porque já havia uma cobrança por parte da sociedade civil quanto ao andamento do projeto, porque a sociedade está saturada, né? É muito claro isso, pelos movimentos diversos que a gente assiste pelo Brasil afora. Mas é um projeto que segue para a Comissão de Mérito, na Comissão de Finanças e Licitação, e que a gente vai analisar, vamos convidar aí algumas pessoas que nas redes sociais indagaram, querendo conhecer o conteúdo do projeto, que a gente possa estar votando, e, repito, independente de prefeito, independente de partido, de cores partidárias ou de bandeiras, é um projeto para a cidade que vem resguardar aí essa responsabilidade no cuidado com a coisa pública. Então, obrigado, senhor presidente, e na Comissão de Mérito nós vamos dar, então, esse encaminhamento. Continua em discussão o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sendo assim, encaminho para a Comissão de Finanças para emitir parecer. Está franqueada a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Felipe do Nascimento Lopes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos os assistentes. Eu gostaria de, primeiramente, na sessão passada, eu pedi que registrasse a cópia, um pedido de cópia do requerimento do vereador Lohan, requerimento de número 18, mas o vereador não estava presente na sessão passada. Foi da folha de pagamento de março, e eu gostaria que Vossa Excelência me cedesse uma cópia, logo que Vossa Excelência for respondido. Também gostaria de dizer, vereador Uriel, que, na verdade, hoje nós temos que nos adaptar, porque a interatividade entre o político e a sociedade é muito grande depois das redes sociais. E, na verdade, fiquei sabendo mesmo que o secretário não voltaria mais depois das férias. Isso através de rede social, isso está nas redes, né? Não é que eu sou vidente e também que não mando na secretaria, porque eu nunca mandei. Agora posso dizer, Vossa Excelência, que, graças a Deus, de 2009 a 2012, nós fizemos um trabalho de conversa, de visita nas escolas, e talvez por isso tenha essa associação do meu nome com a educação. Agora, a secretária, por exemplo, Carolina Rodrigues, é uma colega, uma amiga, mas politicamente não temos nenhuma ligação, né? Ela, inclusive, tem outro candidato que foi do nosso grupo político. Mas eu acho que é importante, a gente está discutindo sempre a educação, a saúde. Vossa Excelência, não posso tirar o mérito de Vossa Excelência da saúde. Eu acho que Vossa Excelência atua muito bem. Eu acho que se cada vereador, né, atuasse em uma parte, tem o vereador Messias, que é um vereador que sempre atua no lado de planejamento, já trabalhou na área, já fez estudos, né? E cada vereador, o vereador Geomires, trabalha na área de esporte também, a vereadora Joyce também na área social, o vereador Jefferson, que está chegando agora também, que está se envolvendo, o vereador Lohan, né, que teve aí um desenvolvimento com turismo. Então, isso é bom, porque isso enaltece e dá na população, na sociedade, uma abertura. Vereador Henrique Gomes, presidente da casa, Leandro, né? Estou falando porque cada um se identifica com uma bandeira diferente. Eu gosto muito da educação, talvez por isso a gente tenha levado esse jargão. Mas, quando falamos aqui da educação, da saúde,
independente das questões políticas que nós temos aqui dentro da casa, independente dos embates políticos, que vamos ter muitos, né? Vamos ter muitos embates, vamos ter muitas discussões aqui ainda. É só o começo de toda esta discussão, mas eu quero manter o respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar a posição de cada um, acho que a gente tem que respeitar o trabalho de cada um, o posicionamento de cada um, e é claro, eu acho que a gente também tem que manter o nome da cidade acima dessas questões políticas. Eu tenho falado sobre a questão do município em relação aos gastos do município, ao orçamento que foi aprovado por esta casa. Tivemos aí um trabalho no final do ano passado interessante, onde as comunidades foram ouvidas, né? As demandas foram levantadas, o vereador Lohan foi de bairro a bairro, nós estivemos aqui em algumas audiências públicas, e hoje nós não sabemos como é que está esse orçamento que foi aprovado pela casa. E aí nós, como vereadores, independente de questões políticas, temos que nos voltar para exercer o nosso papel, exercer as nossas funções, nossas prerrogativas e analisar como que está sendo a execução deste orçamento. Senão tudo o que foi feito no final do ano passado, as previsões de obras, as previsões de serviços, as audiências públicas terão sido em vão. Terão sido em vão. E nós não temos hoje informação, senhor presidente, de como está esse orçamento. Porque, na verdade, a Câmara aprovou um orçamento e o Executivo publicou outro orçamento. Isto já é infração político-administrativa. Isto já é infração político-administrativa. Mas a gente não sabe como está o andamento disso. Então, é importante estarmos aqui levantando este assunto como colegiado, para quem tem acesso melhor ao prefeito, conversar, a nossa procuradoria, né, nos deixar a par disso tudo, o que está acontecendo, como a Câmara, como colegiado, pode se portar. O vereador Lohan fez uma reunião ontem, da Comissão de Finanças, entre outros projetos, ele também levantou aquela denúncia que nós fizemos aqui sobre essa questão orçamentária. E aí, ontem na reunião, o vereador vai estar tomando algumas providências. E isso é importante, porque caso se comprove uma fraude nesses números, a Câmara está respaldada e resguardada, fazendo o que deve fazer, cumprindo as suas prerrogativas. Então, senhor presidente, independente de lados, posições, bandeiras, existem momentos que a gente tem que olhar, o colegiado e a postura do próprio colegiado. Não estou dizendo nem de questões políticas, não, estou falando do próprio colegiado e da posição de Câmara como instituição. Então, eu chamo a atenção e gostaria, mais uma vez, de pedir ao vereador Lohan, logo que chegue este requerimento, que possivelmente me passe uma cópia. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Lohan, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, mais uma vez, bom dia. Na verdade, senhor presidente, serei muito breve. Apenas a título assim, de esclarecimento, nós enviamos memorando no último dia 31 de março à presidência quanto à questão do orçamento publicado. Tenho conversado com o presidente Leandro, algumas providências já foram tomadas, né, no sentido de resolvermos essa emblemática. A mesa diretora encaminhou ao promotor de justiça da tutela coletiva um documento datado de 4 de abril e nós estamos aguardando uma solução, um desfecho quanto a essa questão orçamentária do município.
assinado pelo vereador Leandro, Lohan Gomes da Silveira e Jomídio da Costa Gomes Filhos. Ou seja, nós estamos tomando as medidas possíveis para resolvermos essa questão. Mas o que me traz à tribuna nessa manhã, senhor presidente, é falar sobre a questão da segurança no nosso município. É um assunto emblemático. Algumas pessoas, você vai falar sobre isso na tribuna? Eu vou falar sobre isso na tribuna, sim. Nós temos acompanhado pela TV, pelas redes sociais, alguns acontecimentos estarrecedores nos municípios vizinhos, em especial Cabo Frio, né, no distrito ali de Unamar, e isso muito nos preocupa, né? A gente torce que o governo municipal, aliado ao governo do estado, haja visto que a competência estadual nessa questão, mas a união de esforços se faz necessário. E isso já começou, na verdade, há muito tempo, a respingar na nossa cidade. Nós temos conhecimento, a gente tem acompanhado, temos falado cotidianamente com as autoridades policiais e isso está nos preocupando ao extremo. Né? Primeiro, pela garantia de segurança da nossa população. Atrelado a isso, a questão do turismo na nossa cidade. Imagina. Né? E é um assunto delicado no sentido de falar sobre segurança de acontecimentos que há bem pouco tempo atrás jamais imaginávamos que fosse acontecer. Nós tivemos recentemente reativado o Conselho Comunitário de Segurança, já está agendada para o próximo dia 27 de maio, a Anne Figueiredo é a presidente desse conselho, que foi recém-reativado, né, que já está tomando algumas medidas importantes, como essa reunião do dia 27, onde estará o comandante Rui França, o delegado da nossa 127 DP e a importante participação da sociedade para que a gente cobre das autoridades pertinentes medidas. As informações que eu tenho é de que, por exemplo, por conta de todos esses problemas em Cabo Frio, em especial, o nosso efetivo está diminuindo. É óbvio que quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando de um leque de opções. Né? Nós estamos falando de proporcionar aos jovens cursos, nós estamos falando de uma série de opções, mas nesse tema, nesse ponto específico, eu estou falando do combate já o que está aí. E com muita clareza. Nós não podemos mais admitir, fiz indicação aqui, quanto à instalação, porque acredito que possa ser um mecanismo de combate, a instalação de câmeras em todas as escolas do município, porque nós sabemos do assédio que é da bandidagem nas nossas crianças, nos nossos estudantes. Então, senhores, eu queria convidar os vereadores para amanhã essa reunião. Já mandei um ofício, um memorando a todos os vereadores, já convidei alguns membros da sociedade civil, representantes aí de vários segmentos, para que a gente possa estar discutindo e cobrando do coronel Rui França medidas. Cobrando sim do coronel quais são os equipamentos, quais são os materiais que nós temos e nós queremos dentro do nosso município, de forma muito clara. Então é importante essa reunião de amanhã, que a gente possa ali dar um encaminhamento a esse grande problema, que se a gente não começar a unir esses esforços, buscarmos soluções, discutirmos e conversarmos, eu acredito que a coisa só tende a piorar. Então é esse o motivo do meu uso na tribuna nessa manhã. Então já enviei por memorando a todos os vereadores o horário dessa reunião, para que a gente possa estar conversando de forma séria, que a gente possa estar unindo esforços junto ao governo do estado, se assim for necessário. Então, as eleições, né, em outubro, ter a bancada aí de deputados aí, que a gente pode, com certeza, pegar o telefone e dar uma ligada e cobrar, falar, pedir, né, porque a gente precisa olhar com muito carinho e muito cuidado essa questão dentro do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, internauta, meu bom dia. Senhor presidente, parecia, Lohan, até que a gente tinha combinado que eu ia falar sobre isso mesmo. Até porque eu peguei a mania de assistir aquele programa da Record, né? E muitas das pessoas até censura a Record por mostrar a realidade, só que a realidade do nosso país é essa. A realidade da nossa cidade hoje é essa. Entendeu?
Semana passada eu falei de uma senhora que foi agredida e espancada até por falta de conhecimento. Hoje eu estava vendo uma senhora que, por roubar um biscoito, foi torturada, enterrada vivo. Então tem que fazer o quê? Eu acho que acabou essas brincadeiras que tem que ser feita. Porque o cara que cumpriu isso tem que estar preso. O cara mata sua mãe, mata seu pai, desgraça a sua família. E quando chega no Dia das Mães, ele sai para visitar a sua mãe. E essa família que foi mutilada, que foi retirada, estragada, que país é esse? Então, nobre vereador, essa discussão é muito importante, porque o número de contingente da Polícia a Polícia Militar de Búzios diminuiu. Já chegou a 100. Hoje eu calculo mais ou menos na base de 67. Por quê? Estão todo mundo olhando para o Rio de Janeiro, estão esquecendo. Tive até uma conversa com o deputado Paulo Melo, que há um interesse do governo do Estado de deixar o 25º Batalhão para atender Búzios, Cabo Frio, Iguaba, São Pedro, e se criar um outro batalhão que atende Araruama, Saquarema. Então, nobre vereador, isso aqui é importante, porque nós discutimos muita questão em Búzios na época do verão. Então, nós temos que fazer uma prevenção, tem que prevenir. Tem que prevenir. Eu acho que essa discussão aí é muito importante. Eu acho que tem que ter a participação da sociedade, mas tem que ser uma audiência pública, com a participação das outras comunidades, dos outros bairros também, né? Se criar um mecanismo das pessoas virem aqui reivindicar seu direito. E a Polícia Civil também, ela tem um número de contingente também muito pequeno. Eu estava reclamando com o deputado Paulo Melo. Sábado, você já tem pouco veículo, pouco contingente. Aí tem um plantão. O plantão é onde? É Araruama. Então você prendeu um cara, você pega no carro da polícia e leva. E espera a boa vontade, que o bandido ele sai primeiro do que a própria polícia. Tem que fazer relatório. E se tiver 3 prisões, você tem que ficar com o carro parado, a cidade fica tranquila. Então, são certas coisas que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento, às vezes criticam até o policial, mas eu fui assaltado, o polícia não está aqui. Mas tem que fazer seu papel. Os pais também têm que fazer o seu papel. Porque a partir do momento que trocaram, que a educação, quem dá são os pais. E hoje se leva para a escola. A educação quem faz é você que vai cuidar do teu filho. É você que tem que ver a situação dele. É você que tem que procurar a escola. Hoje tem reuniões de pais e aluno. Eu estarei lá. Agora, a partir do momento que a gente deixa os nossos filhos à mercê da sociedade, onde nós temos um país que um garoto com 16 anos ele pode eleger um presidente. Um presidente com um aperto de botão acaba todo esse país. Ele não pode responder pelas suas atitudes. Porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Não virei bandido, não virei traficante, e tenho caráter. Então, a gente tem que saber o que nós queremos para esse país. O que nós queremos para essa sociedade. Porque quando a polícia começa a dar geral em várias pessoas aqui, são o primeiro a reclamar. Outra situação também que está preocupante, que aí fica aqui um aviso para os pais. Quando der uma moto para o teu filho, dê primeiro uma carteira. Porque o número de imprudência que tem nessa cidade,
E depois que a polícia parou um pouco de fazer aqueles trabalhos que fazia dentro dos bairros, você vai no hospital e você vê o número de pessoas acidentadas de moto. Eu vou levantar esses dados e vou trazer para vocês. O número aumentou muito. Quando tinha aquela operação, eu já ouvi aqui, político pedir para a polícia não prender porque é trabalhador, mas não tem nenhum bandido, não. Tem que dar certo. E isso aqui fica o lembrete para os filhos, para os pais. Vejo garotos, vejo meninas andando muito delicada. E vejo no hospital, se você tiver um momento de fazer uma visita no hospital, um número de garotos, eu falo garoto que eu tenho filho de 21 anos, acidentado. O número de acidentes aumentou dentro do nosso município. Agora, senhor nobre vereador, essa questão do número de contingente nosso diminuiu. E o município cresceu. O município que já chegou a 100, hoje cresceu o município e o número de contingente diminuiu. Então, senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. Um beijo no coração. Nobre vereador, vamos puxar essa bandeira, que isso aí é uma bandeira não é só dos políticos, não, é de todos. Mas educação nós damos em casa. Porque tem um monte de bandido, às vezes, que está do nosso lado, que era para ser preso e está aí, ó. Entendeu? Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela Seu tempo de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas também que nos acompanham nessa manhã, um bom dia. Mas eu uso essa tribuna também, além do tema segurança, que é algo que realmente nos aflige, nos deixa muito, muito, muito preocupados. Eu quero também abrir um adendo aqui para falar sobre uma manifestação que aconteceu, realizada pelos profissionais de turismo, e que aconteceu na sexta-feira, se eu não me engano, passada, e foi ali em frente à prefeitura. E essa manifestação ela foi para dizer que os trabalhadores de turismo estão contra a portaria do DETRO, que é a portaria 1134 de 2013, e que entraria em vigor agora, dia 9 de maio. Então, é uma portaria que ela fala, dizendo aos trabalhadores que, se for assim, dentro do regulamento, dentro dos artigos que a portaria traz, que cerca de 70 mil trabalhadores, chefes de família, ficarão desempregados. Então, são vários questionamentos, e aí, é claro, foi dito, e houve uma reunião no gabinete do prefeito com a comissão dos trabalhadores do turismo para dizer que estaria, assim, precisando de apoio. Então, os trabalhadores foram solicitar apoio, tanto do executivo, eu estive lá presente, falei da representação, senhor presidente, da Câmara de Vereadores, que, se for preciso, nós estaremos também aqui abrindo as portas. A Câmara é a casa do povo, para ouvir a demanda dos trabalhadores, porque foi dito também, com relação à Lei Municipal 999, que ela estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus de excursão. Então, isso também foi dito, de que há alguns artigos na lei que precisam de revisão, porque também estão trazendo sérios problemas para a classe. Há algumas empresas que já deixaram de vir, já deixaram de entrar no ônibus. Então, basicamente, na lei municipal, é com relação à antecedência mínima de 3 dias úteis para emissão de autorização. Então, acontece a venda espontânea. Você, de repente, é enfim, um turista, chegou numa cidade, você chega à noite, você vê lá uma excursão, ou você vê um ônibus ou uma van que te leva para determinado passeio, você fecha naquela noite, mas você quer passear no dia seguinte. Então, é impossível que qualquer empresa de turismo consiga enviar com antecedência de 3 dias, com antecedência mínima de 3 dias. Então, o questionamento é com relação a isso, na Lei 999. Claro que há pacotes que você consegue fechar e prever uma antecedência mínima, mas há pacotes
a venda de balcão, que você não consegue fazer essa previsão para um turista que chega hoje, passeia à noite, vê um pacote, um passeio e fecha para o dia seguinte. Então, tem o questionamento em cima disso e o questionamento com relação às taxas que são cobradas para entrada e permanência, seja de ônibus, micro-ônibus, vans e similares. Então, eu gostaria de fazer um convite. Os profissionais eles estarão sendo recebidos hoje com uma pauta e sugestões para alteração na Lei 999, municipal, hoje às 15 horas, no gabinete do prefeito. Isso ficou acordado na sexta-feira. Se não tiver acontecido nenhuma alteração, essa reunião está agendada para hoje às 16 horas. E a portaria, que é do DETRO, ela é estadual, é uma união de esforços, tanto do governo executivo quanto ao legislativo, para estar solicitando aos deputados uma interferência junto ao governo do Estado para uma revisão dessa portaria. Então, isso aqui é importante nós falarmos agora. Falar de segurança, vereador Lohan, realmente é um assunto muito, enfim, extremamente importante para nós, principalmente para nós, porque a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, com as UPPs, com a pacificação, né, das comunidades, a gente se vê aí nessa complexidade para as cidades do interior. Eu estava lendo uma reportagem que Niterói, o prefeito de Niterói, ele estava se reunindo com o governador Pezão para discutir a questão da segurança, porque já há um aumento da criminalidade por causa da migração, né, de bandidos para a cidade de Niterói. E aqui também, as nossas cidades do interior também tem acontecido isso. A gente vê o aumento do índice da violência, e aí saiu um estudo, uma pesquisa, dizendo que o Brasil ele está no ranking dos primeiros países, dos 10, eu não lembro qual ranking, mas dos 10 países onde se tem o maior índice de violência, o maior índice de homicídio do mundo inteiro. Então, isso é algo que nos preocupa, e eu sentada em casa, analisando como está a cabeça, como está o pensamento, né, da presidenta, da Dilma, com relação à chegada da Copa, com relação às manifestações de rua, onde as pessoas foram para a rua para cobrar padrão FIFA na saúde, padrão FIFA na educação. Eu falava sobre saúde. Gente, vamos combinar. A gente ainda tem o melhor hospital, que eu não sei da região, mas que é um dos melhores hospitais, ainda é. A gente ainda consegue fazer e ter algumas consultas, conseguimos transporte para levar paciente daqui para se consultar no Rio de Janeiro, em clínicas e hospitais diversos, mas o PT, ele hoje acabou com o sistema SUS. O SUS hoje, ele está falido. As pessoas não conseguem normalmente fazer os seus exames e as suas consultas porque está falido. E se não é o município, se não somos nós bancarmos esses exames que nós precisamos, a gente estaria realmente pior do que hoje nos encontramos, porque a gente quer padrão na saúde, padrão FIFA da saúde aqui em Búzios também. Então, estava pensando como é que não está a cabeça da Dilma com relação a todas essas manifestações, a Copa que chega, e eu discutia mais, já estou concluindo, vereador. Principalmente, a gente tem a crise da Petrobras, que o governo enfrenta, a gente tem a crise da energia diretamente com o aumento das contas, dos valores da conta de luz, a gente tem a crise na segurança. E aí, vereador Uriel, vereador Lohan, desculpe-me, a gente pode discutir aqui com o comandante, mas o problema é que o governo federal ainda enfrenta o auxílio, o socorro aos municípios só na hora da calamidade, só na hora da emergência. Não tem um plano estratégico de segurança. O governador precisou chamar as Forças Armadas da nação para ajudar naquele momento, né, quando a bomba estourou. Então, a gente se vê hoje com baixo contingente, a gente se vê hoje com os policiais fazendo manifestação e colocando o seu lado na rede social para dizer que eles estão desassistidos, que eles não têm cursos, que eles estão, né, com a falta de formação, com a falta de capacitação. Então, a gente pode discutir, mas o problema ainda é na mentalidade, é na forma de gestão do governo federal,
que tem sucateado o SUS, acabado com o SUS, que não tem garantido uma segurança eficaz e que a gente vê aí estourar na mídia nacional os problemas da crise da Petrobras e da energia. Então, nós vamos discutir, estive discutindo isso com o presidente regional do meu partido, do PSDB, Luiz Paulo, e estaremos aí afinando, discutindo mais essa questão. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra, pela ordem, vereador Messias Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, ainda bom dia. Quero acrescentar alguma coisa ao que já foi falado sobre a questão de segurança. E ontem eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, de um debate ali em Rio das Ostras, na universidade, no núcleo da Universidade Federal Fluminense, em que a turma de serviço social promoveu ali uma discussão sobre a abrangência dessa atuação dos assistentes sociais, as políticas de assistência social, e que tem hoje, nas universidades, esse curso de serviço social que faz uma abordagem ali, algumas pessoas especialistas na matéria estiveram discutindo essa temática. E ali se falou sobre um problema ocorrido naquela cidade, que um estudante daquele núcleo foi preso com 1 quilo de droga, e isso foi noticiado na mídia local com muito destaque, e falando mesmo de universitário da UF envolvido com o tráfico de drogas. E aí uma das professoras de serviço social, ela manifestou a estranheza, porque essa questão mereceu destaque na mídia local. Agora, o estupro de uma senhora na cidade também, no mesmo período, não mereceu na mídia o mesmo destaque. E falando dessa questão, a questão segurança, a questão dos problemas da sociedade, é uma questão abrangente. E aí ali se apresentava uma discussão sobre uma maneira como setores de governo ou de mídia têm conduzido a discussão. E que a sociedade tem que estar mais presente nessas discussões, trazendo uma amplitude maior para isso. Porque falar de segurança não é falar só de um aumento do efetivo da Polícia Militar. Para falar de segurança, vamos começar pela fronteira do país, né, aberta aí a entrada de droga em todo o território nacional. Se é para falar de segurança, vamos falar do papel das Forças Armadas, não é isso? Não teríamos que ter aí uma atuação mais efetiva das Forças Armadas? Para falar de segurança no município, nós temos que falar das intervenções em áreas populares como Boa Vista, como Arpoador, que precisam de ordenamento. Porque numa hora como essa, em que vem essa coisa aí das UPPs, está havendo uma migração. E nós sabemos que essa questão aí do tráfico de droga, e ainda mais esse aparato armamentista, né, essa coisa das armas, porque a UPP afasta as armas, não afasta o tráfico, afasta as armas. E aqueles que detêm as armas, eles saem de lá e vão para algum lugar. E um local muito bom para isso é aquelas ocupações informais, onde não se identifica o morador, onde não tem um ordenamento urbanístico, onde não tem um atendimento do Estado às demandas daquela comunidade na área social, na área da saúde, da educação. Então, há a necessidade de uma reforma da educação. Governo Dilma, governo Lula, governo Fernando Henrique. Quem mexeu com as reformas estruturais que essa sociedade brasileira necessita? Ninguém. Ninguém. Até Fernando Henrique se deu atendimento ao capital econômico, ao sistema econômico, se estabilizou isso, não é isso? De tal forma que Lula entrou, manteve isso, e aí a Lula dá uma resposta aí para aquelas demandas sociais ali emergentes, aí veio bolsa isso, bolsa aquilo, mas onde que estão as reformas estruturais? Então, discutir uma sociedade que tenha mais segurança, que tenha mais atendimento às suas demandas, é promover uma reforma do Estado. E isso ninguém quer fazer. E no município é a mesma coisa. Numa cidade é a mesma coisa.
para se pensar uma cidade, eu digo, tenho dito, para se fazer de Búzios uma cidade que não é. Búzios se emancipou, mas ainda não é uma cidade. A gente pode até dizer que algumas localidades aqui que estão à nossa volta são cidades, até pelos anos que tem de existência. Tem seus problemas, como qualquer lugar tem, mas não estou falando disso. Ser cidade não é ser um lugar sem problemas. Mas, na região, Búzios, acredito eu, está entre... É uma delas, daquelas que se emanciparam recentemente, que ainda não tem um perfil de cidade. Eu não gosto de Cabo Frio, nasci aqui, vou lá às vezes e obrigado. Mas quando eu vou a Cabo Frio, eu posso dizer, é uma cidade. Porque tem respostas ali para diversas demandas da sociedade, embora tenha uma diversidade de problemas que até nos afetam aqui em Búzios. Mas eu estou falando de pensarmos Búzios como cidade, que tem seus problemas, sim, que tem suas demandas e que tem que ter um tratamento do poder público e da sociedade também participando desse processo para dar respostas a essas demandas e respostas estruturais. Não é resolver questões pontuais. Hoje eu estive na ordem pública, numa reunião antes de vir para cá, com demandas de um bairro aí, de moradores, de comerciantes, a questão de motoqueiros que na madrugada fazem aquele racha lá, aquele negócio lá, de um posto de gasolina que também, de tempos em tempos, um pessoal vai para lá e fica ali na madrugada fazendo barulho. Secretário Geraldo, isso pode? O secretário diz, claro que não pode, mas aí tem que haver a denúncia. Mas o GM lá que atendeu, a senhora perguntou qual era o nome dele? Não, não perguntei não. Tem que perguntar o nome, quem está me atendendo, o servidor tem que dizer quem é. Até porque se esse servidor não der a resposta que se espera, ele tem que ser identificado. A senhora que não soube o nome e que não foi atendida na sua demanda, palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Vai ficar para quinta? Eu ia solicitar informação, Vossa Excelência, quanto à proposta do vereador Messias de fazermos uma extraordinária para a matéria dos servidores, mas ficou para quinta-feira? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida. A informação que me passou o líder do governo foi que o presidente Leandro, antes de sair, ele teria informado que a matéria retornaria na quinta-feira com parecer conjunto para votação. E assim ele teria tempo hábil de encaminhar já para publicação no boletim oficial dessa semana. Ok, bem, não foi informado. Eu gostaria de informar também aos vereadores que após a sessão nós teremos uma conversa rápida com alguns membros do Conselho Tutelar. Tem uma lei tramitando aqui na casa, e aí eu gostaria que os vereadores se direcionassem aí à sala de comissões para uma reunião rápida com os membros do Conselho Tutelar que estão presentes. Não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.